Olá rapazes moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um Senta que lá vem um conto do tripulante Cotton. No dia 6 de março de 2021, mês passado, caso você esteja assistindo esse vídeo no dia que foi lançado, o ator David Bailey, ele acabou falecendo. E essa informação não repercutiu tanto nas mídias. Eu acabei fazendo uma leve publicação tanto no meu Instagram quanto aqui no YouTube, mas eu achei que aquilo não foi o suficiente para um personagem que ficou, de certa forma, como a marca, ou uma das marcas principais do ator em questão. Assim como John Depp provavelmente vai ser lembrado eternamente pelo Capitão Jack, e depois pelos outros personagens que tenha feito, e a própria Keira Knightley vai ser lembrada eternamente por ter interpretado a Elizabeth, é bem provável que a maioria de nós lembre do David como o Cotton de Piratas do Caribe, ou o homem que não tinha língua. Infelizmente as informações que a gente tem sobre ele são poucas, mas eu resolvi condensar nesse vídeo para que a gente possa estar fazendo essa homenagem agora completando um mês do seu falecimento. Então fica aqui a homenagem ao ator David Bailey com o seu personagem Cotton em Piratas do Caribe. E para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Pouco se sabe sobre o Cotton exatamente, tanto que nem se sabe se realmente ele era um pirata desde o início. Acredito eu até que ele não era pirata, mas sim um marinheiro qualquer, talvez até um pescador. E vocês vão entender o porquê que eu digo que provavelmente ele era um pescador. Existe pelo mundo afora a ideia de que pescadores têm o costume de contar diversas histórias. E a questão com o Cotton provavelmente não era diferente. Tanto que a primeira marcação que nós temos sobre a vida dele não é em Piratas do Caribe 1 quando ele é recrutado, mas sim num, digamos, especial que foi lançado de Piratas do Caribe chamado Casados ou Casamento. Lembrando que esse é o mesmo especial que eu acabei falando no primeiro Me Explica do canal, onde eu falei como o Cotton perdeu a língua. E que nós vamos estar relembrando aqui. Nesse evento em questão, a Scarlett e a Giselle, as duas mulheres que nós vemos em Piratas do Caribe 1, Piratas do Caribe 2, Piratas do Caribe 3, que tem uma certa familiaridade com o Capitão Jack, elas estão se vestindo de noivas. Sim, elas vão se casar. Só que o que elas não sabem é que as duas estão prestes a se casar com a mesma pessoa. No caso, Jack Sparrow. Só que além disso tudo, ainda tem uma questão que elas não vão se casar com Jack. Isso foi tudo uma desculpa para que elas estivessem num salão, e nesse salão em questão aconteceria a venda de mulheres, onde qualquer pirata que tivesse algumas moedas a mais poderia estar oferecendo para estar comprando a mão de uma das damas e assim fazer o que quiser. Sim, esse assunto é bem polêmico, tanto que a atração da Disney que caracterizava esse evento em questão, a venda de mulheres e tal, foi substituída atualmente, então dá uma procurada que você vai ficar sabendo um pouco mais sobre isso. Mas nesse especial em questão, a Scarlett e a Giselle estão tentando ser leiloadas. Um pirata oferece, outro pirata oferece, outro pirata oferece, outro pirata oferece. Acontece um grande problema, no qual todos os piratas ali começam a se ameaçar, e aí um dos piratas em questão acaba colocando o código em questão, que todos os piratas ali deveriam honrar o código pirata. Só que esse pirata em questão acaba levantando o código, e um pirata, que eu me lembro não apareceu em nenhum filme de Piratas do Caribe, apenas nesse especial, chamado Mungard, e você vai entender o porquê, ele acaba puxando uma pistola e disparando contra o cara que está segurando o código pirata. Nesse momento a bala em questão atravessa o código pirata e acerta o homem. Só que perceba que em Piratas do Caribe 3, o pai do Jack, o Capitão Edward T, ele acaba ficando bravo só das pessoas não quererem honrar o código. Agora imagina, além de não honrar, você também disparar, acabar estragando o código pirata. A situação no salão fica quieta, os piratas meio que percebem ali que aconteceu algo muito errado, e assim o pirata Mungard acaba pedindo que guardem o código, que todos fiquem quietos e que nada daquela situação saia dali. Caso contrário, a pessoa que acabe contando vai estar perdendo a sua língua. E essa é a única cena que nós vemos o Cotton falando. E ele simplesmente jura pela mãe que não vai fazer isso. E lembra que eu falei que a questão do pescador está o tempo todo contando as histórias, está o tempo todo falando ali as histórias que acabou vivendo? Pois bem, eu acredito que o Cotton saindo dali, talvez demorou ali alguns dias, mas ele tenha falado para algumas pessoas, que falaram para algumas pessoas, que falaram para o Capitão T, que veio falar com ele. E aí o Capitão T acabou com o Mungard. E por essa razão que a gente acaba não vendo o Mungard nos filmes. Só que no primeiro momento em que o Mungard ficou sabendo que o Cotton falou para alguém, ele foi lá e slim,
acabou com a língua dele. Por sorte, já nessa cena, a gente vê que o Cotton já possuía o seu papagaio, o que faz com que talvez ele já estivesse treinando desde essa época o papagaio para estar falando assim como ele, ou nesse caso, por ele. E sim, a partir daí o Cotton para de falar e a gente só vai ver ele, nessa situação de linha temporal, lá em Piratas do Caribe 1, A Maldição do Pérola Negra. Em Piratas do Caribe 1, o Will e o Jack acabam chegando em Tortuga com o Interceptor, e lá eles pedem para que o Gibbs acabe chamando algumas pessoas que estavam naquele local para estar fazendo parte da nova tripulação do Capitão Jack Sparrow. E dentre essas pessoas, quando a gente vê lá na filinha, está o Cotton. Só lembrando, o Cotton poderia estar desde o início ensinando o papagaio a estar falando assim como ele ou por ele, só que a gente não sabe como que ele terminou todo esse treinamento. Mas é óbvio, em Piratas do Caribe 1, o papagaio já está falando pelo Cotton. Outra coisa que pode fazer com que o Cotton não seja exatamente um pirata desde o início é que ele em questão não possuía uma certa habilidade com espadas. O máximo de habilidade que ele tinha era com pistolas. Só que até a questão de pistolas não era tão utilizada dele. Era cobrado mais do Cotton a questão do timoneiro. Sim, ele era a pessoa que estava o tempo todo comandando ali, mexendo no timão do navio. No caso, pilotando o navio enquanto o capitão não estava pilotando. Eles se unem à tripulação, eles saem de Tortuga, vão para próximo da Isla de Muerta, e lá próximo da Isla de Muerta ele fica esperando o Jack voltar. Quando o Jack não volta e apenas o Will e a Elizabeth acabam voltando, ele assume o timão e sai dali com o navio, junto com toda a tripulação, deixando o Jack para trás. Só que após algumas viagens, o navio em questão acaba passando por Port Royal, e em Port Royal eles acabam resgatando o Jack, onde o cargo de timoneiro sai um pouco do Cotton, ele vai cuidar das outras coisas do navio e o Jack fica no timão. Em Piratas do Caribe 2 a gente também vê ali o Cotton na tripulação, e assim como os outros participantes da tripulação, ele também é capturado pelos pelegostos. E dando um exemplo bem prático do que aconteceu com as pessoas que chegaram na ilha junto com eles e que não estavam nas gaiolas. No caso, que eram as gaiolas. Eles conseguem fugir das gaiolas, vão para a praia, conseguem o Pérola Negra, e quando eles pegam um barquinho e vão para a cabana da tia Dalma, ele é que fica cuidando do barquinho. Eles acabam se encontrando com Davy Jones, ele é ameaçado pelo Paléfico com uma adaga, saindo dali eles vão para a Tortuga, depois para a Isla Cruzes, depois fogem por aí pelos mares, correndo, fugindo, torcendo para que o Davy Jones não os encontre, só que o holandês acaba emparelhando com o Pérola. Eles conseguem fugir, o Kraken ataca, ele ajuda a batalhar ali com os tentáculos do Kraken para fazer com que as pessoas dentro do navio não sejam tão atacadas pelos tentáculos, só que depois de muitas e muitas aventuras ali dentro, ele junto a Elizabeth, o Will e todos os outros personagens, eles acabam saindo no barquinho, deixando o Jack para trás. Junto na cabana da tia Dalma, ele, assim como os outros integrantes do Pérola, ele acaba confirmando, pela voz do seu papagaio, que ele também gostaria, sim, de estar indo atrás do Jack em qualquer local que o Jack tivesse, se fosse possível resgatar o Jack. E assim, após ser elaborado um plano, eles acabam indo para Singapura, isso meses e meses e meses depois. Ele acaba chegando junto com as tropas, indo por baixo da água, ou melhor dizendo, indo pela água, cuidando, serrando, olhando a cidade toda de Singapura por baixo, e ajudando na batalha dentro da sala de banho de Saufeng. Cotton, junto com a tripulação do Pérola Negra, acaba saindo em um outro navio dado pelo Saufeng pelas águas para tentar encontrar o portal mais distante de todos, e acaba caindo pela beirada do mundo junto com a tripulação tentando buscar o Jack. Aí você já sabe, reencontra o Jack, pega o barquinho, vai, foge, vira o barco, volta para o mundo real, e logo depois são encontrados pelo Saufeng, e logo depois pelo Lord Cutler Beckett. É interessante que ele é uma das poucas pessoas que acabam mostrando que ele foi atrás do Jack porque realmente sentiu saudades. Então não é uma questão de esperar o poder dele, não. É mais uma questão de sentir saudades daquela pessoa que deu um trabalho para ele, depois de provavelmente ele ter passado meses ou até mesmo anos em Tortuga, apenas bebendo sem poder navegar porque ninguém queria contratar um homem que não falava. Então sim, ele tem um grande carinho pelo Jack, por mais que em Piratas do Caribe 2 ele tenha deixado o Jack para trás. Mas isso porque ele achava que o próprio Jack queria que todo mundo fosse deixado para trás. Junto com a tripulação eles acabam fugindo e chegam mais uma vez àquela cidade que fez história para o Cotton, no caso, a Ilha Naufrágio. Ou no caso, a cidade Naufrágio, que fica dentro da Ilha Naufrágio, junto com a Baía Naufrágio. A votação dos piratas é feita, é eleito um novo Lorde Pirata, e quando os Lordes Piratas, os piratas em questão, estão indo contra a Companhia de Comércio das Índias Orientais, eles percebem que tem muita gente ali e o papagaio do Cotton desiste no meio. Abandonar o navio! Só que o Cotton, em momento algum, ele arrega. Ele assume pra ele aquele papel de timoneiro mais uma vez e assume pilotar o navio enquanto o navio em questão está em torno de um moinho batalhando contra o holandês voador. E uma coisa que é incrível, que por mais que o personagem não falasse uma única palavra durante
todos os filmes, a não ser por aquele especial, ele era o personagem mais expressivo de todos, onde no seu rosto você entendia todas as frases que ele poderia estar falando naquele momento. Você pode proteger ou tentar apontar qualquer um, mas nenhum desses que você apontar vai ser tão expressivo, tão característico, tão aberto para expressões quanto o Cotton foi durante todos os filmes que ele apareceu. Barbossa, por ter um pouco mais de habilidade em batalhas e coisas do tipo, ele acaba assumindo o timão por um tempo, mas logo depois sobra pro Cotton e mais uma vez o navio tem que ser tirado do redemoinho para que não afundem. Depois disso, Elizabeth sai da tripulação e eles vão para Tortuga. Só que lá em Tortuga, por mais que fosse o carinho que ele tivesse pelo Jack, ele acaba traindo o Jack. Essa traição que ele acaba fazendo é porque ele se junta ao Barbossa, ao Pindell, ao Raggett, ao Martin e aos demais para estar pegando Pérola, saindo dali e deixando o Jack sozinho para trás. Mas perceba que até mesmo na última cena do navio, andando, felejando, feliz da vida, ele é a pessoa que está pilotando. Ele é o timoneiro, ele assumiu para ele aquele cargo, e acho bem difícil que talvez o Pérola consiga um timoneiro tão bom quanto ele. Enquanto o capitão está batalhando, ele está lá, firme, forte, valente e extremamente obediente. Por trás das cenas a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Isso porque entre Piratas do Caribe 3 e Piratas do Caribe 4, o Pérola Negra foi atacado pelo Barba Negra e boa parte da tripulação acabou morrendo. Apenas parte da tripulação conseguiu fugir, assim como o Barbossa, que acabou perdendo a sua perna, mas sobreviveu. Mas uma notícia que talvez fique boa para os fãs de Piratas do Caribe é que o próprio ator, o David, ele acabou dando uma entrevista durante Piratas do Caribe 4, ou depois de Piratas do Caribe 4, se eu não me engano, que provavelmente em Piratas do Caribe 5, o Cotton apareceria na tripulação do Vingança da Rainha Ana. E o melhor, falando! A desculpa para isso seria que o personagem em questão só não tinha falado, não porque ele não tinha língua, porque ele poderia estar falando com um cotoquinho de língua que ele tinha, mas sim porque ele estava catatônico, ele ainda estaria com um problema. E esse problema, depois de alguns filmes, faria com que ele conseguisse respirar, ele conseguisse se acalmar e novamente ele voltasse a falar. Então sim, a promessa para Piratas do Caribe 5 era que o Cotton aparecesse falando. Ou para Piratas do Caribe 6, Piratas do Caribe 7, a ideia era que o Cotton aparecesse falando. Só que em Piratas do Caribe 5, apenas alguns personagens ali foram readicionados. No caso, o Roy, Murtaugh e o Martin. Mas talvez em algum universo paralelo, onde Piratas do Caribe 5 teve o Cotton, talvez nesse universo paralelo o Cotton falava, fazia piadas, brincava com a tripulação, ou até mesmo gritava, fogo, disparar, ou parola. Mas sim, infelizmente, o ator em questão nos deixou, mas seu personagem, na trama, continuará vivo, tanto nos corações, quanto na história. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos que gostam de Piratas do Caribe. Me siga nas minhas redes sociais, mas principalmente no meu Instagram, @cap.maicon, e dê uma conferida nas postagens que são feitas do canal. Se você puder, tiver condições e pensar assim, talvez possa ajudar, pense em estar se tornando membro. Muito obrigado aos membros que fazem parte do canal. Muito obrigado mais uma vez também, seja onde esteja, ao ator David, por ter feito parte da nossa aventura com Piratas do Caribe. E até o próximo dia, onde eu trarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, trazendo ideias, trazendo um IC, trazendo um versus, trazendo qualquer quadro do canal. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau. Mum's the word. Mum's the word. Pirata até o fim, amigo.